Glória a Deus. Podem sentar. Nós vamos meditar na palavra nessa noite, que verdadeiramente a palavra possa penetrar no teu coração. E o tema da palavra que eu queria trazer nessa noite é discernindo a voz de Deus. E nós vamos ler a palavra de Deus em Hebreus 1. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 1. Nós vamos ler dois versículos, o 1 e o 2. Hebreus 1, 1 e 2. Todos acharam, amém? Quem não achou, pode acompanhar aqui pelo nosso Data Show. Diz a palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. Só até aí. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu peço nessa noite, Pai, que a palavra venha do Teu coração para os nossos corações, Senhor. Peço a Deus que eu seja um instrumento em Tuas mãos, peço sabedoria do alto nesse momento, ó Pai. Que verdadeiramente a Tua palavra venha penetrar em cada coração, Senhor. Não fique apenas no ouvir, mas fique no guardar, Senhor. E que vidas sejam abençoadas pela Tua palavra, Pai. Nesse momento eu repreendo, Pai, todo espírito de sono, Senhor, que o inimigo tenta lançar para que roubar a semente que é lançado no solo do coração do Teu servo, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu falei, eu vou pregar sobre discernindo a voz de Deus, e esse versículo em Hebreus fala: tendo Deus, em algumas versões, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala através do Filho Jesus. Então, aqui fala que Deus sempre usou muitas maneiras para falar. E Deus, ainda hoje, Deus usa muitas maneiras. Em todo o tempo, Deus sempre usou muitas maneiras para falar com o seu povo. Não tem uma maneira só. Deus fala de várias maneiras, nós estaremos tratando nisso nessa noite. E Deus fala comigo, Deus fala com você. Verdadeiramente, Deus gosta de que nós recebamos a sua voz. Ele fala de muitos jeitos e nós vamos tratar, mas por que Deus fala? Por que precisamos ouvir a voz de Deus? Em primeiro lugar, porque quando ouvimos a voz de Deus, nossa fé é fortalecida. Toda vez que você ouve verdadeiramente a voz de Deus, a sua fé é fortalecida. Por exemplo, eu estou pregando aqui, você pode não perceber, mas a tua fé vai ficando mais forte. Por isso a necessidade, muitas vezes que nós falamos, por exemplo, essa pandemia, eu sempre digo, essa pandemia foi um desastre. Foi um desastre não só pelo lado da enfermidade, do vírus, que nós sabemos que foram. Nós perdemos pessoas queridas durante essa pandemia, mas eu falo num sentido espiritual, foi um desastre porque a fé de muita gente praticamente foi arrasada através do quê? Que as pessoas pararam de ir na igreja, pararam de ouvir a palavra, e quando nós paramos de ouvir a palavra, eu posso fazer uma pergunta aqui quase que geral. Talvez alguns acompanharam os cultos online, mas eu posso falar que a minoria acompanhou todos os cultos online, todas as pregações, foi a minoria. E eu garanto que muitos, porque muitos falaram comigo, pastor, minha fé ficou tão fraca durante a pandemia. Porque também ouvir a palavra, quando você não tem a possibilidade de estar na igreja, tudo bem.
Mas quando você tem a possibilidade de estar na igreja e não estar na igreja, então ouvir a palavra, você em casa, sentado, tomando um suquinho, é diferente de você estar na casa do Senhor ouvindo a palavra. E durante a pandemia, muitas pessoas, a fé foi esfriando. E se durasse muito tempo sem as pessoas estarem na casa de Deus, ia esfriar mais ainda. Porque você não percebe, mas se você está ouvindo a palavra, sua fé vai fortalecendo. Nós fazíamos um culto online, tinha pessoas que ficavam a pregação toda, mas muitos entravam, gente, eu não consigo perceber como nós vamos receber uma palavra. Eu entro, eu saio, vou no banheiro, vou na cozinha, vou lá fora, ligo um pouquinho a televisão, volto, pego mais uma parte da pregação, depois pego o outro. E eu não consigo entender como assim conseguimos fortalecer nossa fé dessa maneira. Nós precisamos verdadeiramente de toda a palavra, do início ao fim. Não ficar pegando pedacinho. E nós percebíamos quando gravávamos a pregação, agora tem 3, daqui a pouquinho tem 2, daqui a pouquinho tem 1, daqui a pouquinho tem 6, daqui a pouquinho tem 5, daqui a pouquinho tem 2, daqui a pouquinho. A igreja precisa ser alimentada. Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, não só através da pregação, nós vamos estar falando das outras formas, mas nossa fé é alimentada quando nós ouvimos a voz de Deus. E nós nos fortalecemos. É igual fisicamente, nós precisamos de alimento para nos fortalecer. A fé, nós precisamos da voz do Senhor. A palavra de Deus fala em Romanos 10, 17, logo a fé vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. Então a fé vem por ouvir Deus falando. Segunda coisa, porque nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ela traz as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Dizer que não queremos a bênção de Deus, claro que queremos. O motivo principal de nós estarmos com Deus é Deus. O verdadeiro cristão está com Deus primeiramente por Ele. Mas quem não quer ser abençoado? Quem não quer a bênção de Deus? Eu não sou bobo. Você também. Todos nós queremos bênção de Deus, não queremos? Claro que queremos. Eu sou tão espiritual que eu só quero Deus. Não, nós queremos Deus, mas nós queremos as bênçãos de Deus. Isso é normal. Não tem nada de errado de você querer bênção de Deus, ver as coisas vindas de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós automaticamente, o que vem juntamente com a voz do Senhor, olha o que fala, um versículo que todo mundo conhece, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, olha só, ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor. Então sou eu que estou falando que as bênçãos de Deus vêm sobre aqueles que ouvem a voz do Senhor? Não, é a própria palavra. Eu tenho que prestar atenção quando Deus está falando comigo, através da pregação ou outras formas que Deus fala, eu tenho que prestar atenção no que Deus está falando. Eu não simplesmente tenho que sentar aqui, o pastor está pregando, deixa, e eu vou ficar pensando na conta que eu tenho que pagar amanhã, eu vou ficar pensando naquilo ou na outra coisa. Não, quando Deus está falando comigo, eu tenho que prestar atenção. A Bíblia diz, se atentamente, o que é atentamente? Prestar atenção na voz do Senhor, tendo cuidado de guardar o que Deus fala comigo, o que Deus está falando com você nessa noite, ou outro dia, através de outras formas. Você tem que ter o cuidado para guardar o que Deus está falando. Porque quando você guarda o que a pessoa fala com você, é porque você deu importância. Davi chega aqui comigo, pastor, eu quero te contar um negócio, me conta uma coisa. Passa uma semana, pastor, aquele negócio que eu te contei, o que você me contou? Mas pastor, foi tão importante, eu conversei com o senhor, eu te contei algo tão importante, e eu simplesmente, se eu esqueci algo que ele me contou, com tanta importância ele me contou, é porque eu não dei importância naquilo que ele me contou. Porque quando você dá importância a uma conversa que você teve, você tem que mostrar. A mesma coisa é Deus.
Quando Deus fala conosco, nós temos que dar importância naquilo que Deus está falando, e tem que guardar. Deus falou isso, a missionária pregou, o irmãozinho veio aqui, pregou semana passada. Eu tenho que guardar o que Deus está falando comigo. E quando eu guardo, quando eu ouço verdadeiramente as bênçãos, a Bíblia diz, hoje é muito comum as pessoas correrem atrás da bênção, e tem bênção naquela igreja, tem culto da prosperidade, tem culto da vitória, tem culto disso, culto da porta aberta, eu vou correndo para lá, e agora o culto da bênção está naquele lugar, gente, nós não precisamos correr atrás das bênçãos de Deus. Quando nós somos obedientes à voz do Senhor, as bênçãos de Deus correm atrás de nós, entendeu? Ah, mas nós fizemos um culto de adoração, só adoração. Gente, eu não preciso botar automaticamente aqui, fazer um culto só falando, pregando sobre vitória. Automaticamente, quando nós adoramos o Senhor, nós já recebemos vitórias de Deus. Porque Deus é o principal, Deus é o primeiro lugar. Não sou contra a campanha, mas o que eu estou falando é porque as bênçãos já nos seguem, meu irmão. A vitória de Deus já nos segue, é disso que a palavra diz. Porque precisamos ouvir a voz de Deus para saber que pertencemos a Ele. João 8,47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Você é propriedade exclusiva de Deus, e aquele que pertence a Ele, para ouvir o que Ele está dizendo, meu irmão. Dá importância para aquilo que Deus está dizendo. Nós precisamos da voz do Senhor. Eu preciso, irmã Líbia, cada irmão aqui, nós precisamos. Nós somos guiados, porque quando nós pertencemos a Deus, isso daqui passa a ser a Bíblia, passa a ser o nosso guia. Nós somos guiados pela voz do Senhor. Para que nós precisamos ouvir a voz de Deus? Para não sermos enganados por vozes mentirosas. Gente, eu falei isso no domingo, nem tudo que parece ser de Deus, é de Deus. Eu citei aí o exemplo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo passava, e uma mulher chegava e dizia, esse é o servo do Deus vivo, esse daí está fazendo a obra de Deus, e toda vez que ele passava, dia após dia, começava a elogiar, Deus usa esse homem tem a palavra da verdade. Imagine, todo dia falando, um dia Paulo ficou aborrecido. A Bíblia fala mesmo, que ele cansou daquela situação. Ele foi lá, chegou para aquela mulher e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, demônio, sai. Então nem tudo que parece ser de Deus, a igreja tem que estar atento para discernir o que é Deus falando. Nem tudo que parece ser de Deus, é de Deus. Naqueles dias, Senhor, eu profetizei no teu nome, expulsei demônio, e o Senhor disse, eu não te conheço. Então, não é porque a pessoa está profetizando em nome do Senhor, que quer dizer que o Senhor esteja sobre a vida dela. Isso que nós temos que entender e pedir, nós vamos chegar a esse ponto. Eu me lembro, eu era novo, e sempre que eu pregava na igreja, tinha uma diaconisa, depois ela arrumou uma maior confusão na igreja. Descobriu um monte de coisa, que várias pessoas que saíam da igreja era por causa dela. Mas sempre que eu pregava na igreja, quando terminava de pregar, ela chegava para mim e dizia assim, irmão Rogério, na época eu não era pastor, você prega melhor do que o pastor da igreja. Aquilo, minha gente, eu disse assim, meu Deus do céu. Só que era diaconisa, eu ficava assim, né? Mas terminava ela, irmão, não é brincadeira não, você que era para ser o pastor da igreja, porque a sua pregação é muito melhor do que a do pastor. Aí teve um dia que ela chegou, aí eu já ficava aquilo, mas sem jeito. Aí um dia ela chegou e ficou a mesma coisa, eu baixinho, repreendo isso em nome de Jesus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu não falei para ela ouvir, mas nunca mais aquilo aconteceu. Nunca mais, porque não era Deus falando, meu irmão. Nós temos que discernir quando é Deus falando.
Não tem nada de demais você chegar para uma irmã, não tem nada demais não. Isso é hipocrisia dizer que não, eu chegar, irmão, Deus falou através de você, foi benção. Amém. Isso não tem nada demais não, irmão. Mas o que o diabo tenta é botar orgulho no teu coração. De você achar o bambambam. Eu me lembro de um certo pastor, que ele foi pregar num congresso. O primeiro dia todo mundo elogiou ele. No segundo dia todo mundo elogiou. E ele chegou dentro do quarto do hotel e disse assim, olha, era 4 dias. Ele disse assim, olha, eu sou bom. Eu descobri que eu sou bom. Todo mundo elogiando tudo, e aquilo entrou no coração dele. Ele disse que quando começou a pregar a palavra no 3º dia, ele pregou sozinho. Sabe o que é pregar sozinho? Pregar sem o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, você é bom, então prega sozinho. Não me põe para pregar sozinho aqui não, irmão. Prega sozinho. E ele disse que a pregação foi terrível. As pessoas não sentiam nada, as pessoas começaram a dormir, tudo. No 4º dia que ele ia pregar, os 2 dias ficaram lotados, o 3º dia ficou lotado, o 4º dia, disse que não tinha nem a metade da igreja. O pessoal deve ter falado, é aquele que vai pregar amanhã hoje? Meu irmão, a gente não pode deixar. O inimigo, ele gosta de jogar orgulho no coração. E muitas vezes a vozinha vem falar, e às vezes não é Deus falando. E a quinta coisa, porque nós precisamos ouvir a voz do Senhor para conhecer a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para mim. Deus tem uma vontade para você. E a vontade de Deus, como eu sempre digo, é melhor do que o que eu acho. O que eu acho que é bom, Deus sabe o que é muito melhor para mim. E muitas vezes eu não entendo. Na hora, quando Deus me mostra a sua vontade, quando Ele fala a sua vontade para a minha vida, às vezes eu não entendo. Às vezes eu acho assim, Deus, mas eu queria fazer desse jeito. Mas Deus fala, você tem que fazer desse. E a vontade de Deus, Ele manifesta a sua vontade através da sua voz. E eu queria trazer nessa noite, quais meios que Deus fala ou não com o seu povo. Eu botei a palavra, a gente já até falou, melhor e mais segura maneira de ouvir a voz do Senhor é através do quê? Da pregação, da leitura da palavra. Por isso é importante, quando você vai ouvir uma pregação, ou você vai ler a Bíblia, você orar. Ah, mas o pastor já ora, eu oro, mas assim, Deus, que eu entenda a tua palavra, que verdadeiramente a tua voz venha penetrar no meu coração. Quando você for ler a Bíblia, ah, pastor, não tenho tanto tempo de leitura de Bíblia, ore e fala, Deus me dê entendimento, sabedoria do alto. Deus dá sabedoria aos simples, meu irmão. Aquele muitas vezes que não tem tanto conhecimento, mas quando ora, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Aí você vai lá, uma coisa que você já não entendeu, mas quando você ora, você passa a entender. Porque aqui é Deus falando com você. Toda vez que você abre sua Bíblia em casa para ler, é Deus falando com você. Toda vez que tem alguém aqui ministrando a palavra, meu irmão, Deus não olha a posição, Ele olha, o vaso está pronto para ser usado, Deus usa. Deus, eu posso pegar cada irmão aqui, botar aqui para pregar, e olha, se Deus quiser usar, Ele vai usar, Ele vai falar com o seu povo através de cada irmão que está aqui. Então a melhor maneira de nós ouvirmos a voz de Deus, a mais segura, é através da palavra. Deuteronômio 18, não, aqui já é a segunda forma que nós vemos Deus falando. Uma vez chegaram para mim e disseram assim, pastor, o pastor não crê em profecia? Eu disse, claro que eu creio, eu sou pentecostal. Já viu o pastor pentecostal não acreditar em profecia? Só que, meu irmão, olha só, esse pezinho aqui sabe onde fica? Sempre. Não é para Deus não. Fica sempre atrás. Olha o que diz a palavra em Deuteronômio 18, 21.
E se disseres no teu coração, como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Se referindo à profecia. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção falou o profeta, não temerás. Vocês entenderam? Qual é a palavra que Deus falou? É aquela que falar, a profecia que chegar sobre a tua vida, se cumprir. Se não se cumprir, não foi Deus, foi do homem. Eu já cansei de ver pessoas falar assim: Deus me prometeu isso, então o profeta falou que ia acontecer isso, e Deus não cumpriu. Deus cumpre tudo o que Ele promete. Se não se cumpriu, foi porque o profeta mentiu. Aquele que trouxe a profecia, que se disse profeta, mentiu. Porque Deus não joga conversa fora. Por isso que eu digo e afirmo, pode todo mundo dizer contra mim, que as promessas de Deus se cumprem. Quem tem promessa de Deus não morre. Porque Deus não é mentiroso. Deus vai falar: Davi, você vai conseguir isso. Ah, não. Não, o que Deus promete, Deus cumpre, meu irmão. O que Deus fala que vai fazer, Ele faz. Quem eu vou botar na balança? Quem eu vou questionar? Deus ou aquele que está trazendo uma profecia? Ah, pastor, olha, aquele lá é profeta de Deus mesmo. Porque teve uma vez que ele acertou, ele jogou uma profecia e acertou. Meu irmão, profeta não é igual cartomante, esse pessoal aí fora não, que fica falando o futuro das pessoas. Profeta tem que acertar sempre, porque é Deus falando. Os adivinhadores lá de fora, o inimigo, ele não é onisciente, ele não sabe o que vai acontecer no futuro. Ele chega para você e fala assim: olha, você vai levar um tombo. Ele tem que chegar lá na frente e jogar uma casca de banana para você cair. É assim que o inimigo faz. Ele joga uma coisa e vai agir para que aquilo aconteça. O nosso Deus não, Ele fala e tem que acontecer. Então não tem... Acertou a profecia da irmã Maria Olina, acertou. A do Vitor não acertou. Desse acertou. Não, então não. Que isso? Que dom é esse? Que erra. De vez em quando tem um acerto. As coisas de Deus é certa, meu irmão. Ah, esse é profeta. Um dia aí chegaram e falaram assim: pastor, trouxeram um profeta. Disse assim: pastor, dá uma oportunidade. E eu já vi, não é brincadeira não, até cada 20 acerta uma. Não é assim não, vai botar qualquer pessoa para estar no púlpito pregando, não. Até parece assim que Deus vai usando assim, vamos espalhar uma para cada um. É assim, Deus age, Ele fala na hora que Ele quer, de acordo com a necessidade do momento. A maior parte das pessoas que eu vejo ser usadas por profecia não fica dando profecia para todo mundo, não, espalhando profecia para todo mundo. Uma vez, eu me lembro, quando, na época do centro evangelístico, pegaram um profeta que era conhecido no monte, levaram para a igreja, levaram ele lá na igreja, o pastor da igreja, misericórdia. Ele ficou lá porque todo mundo quer saber o futuro, meu irmão. Fizeram uma fila com quase que 50 pessoas, e ele ia lá, ó, Deus fala isso, Deus fala isso, Deus fala aquilo, Deus fala aquilo. Não é assim que funciona, meu irmão. Então, se você receber uma profecia, pede confirmação do Senhor. Qualquer profecia que você receber, fala: Senhor, me confirme. Se for tua, eu peço. Não é porque eu duvide da voz do Senhor, mas eu quero ter certeza se aquilo veio de Deus. Pouco antes de eu conhecer a Derilene, chegou um profeta para mim e disse assim: ó, eu vou te dar uma esposa. Primeiro ele olhou para o meu dedo e viu que eu estava sem aliança. Eu vou te dar uma esposa de olho azul. Quando eu conheci ela, só faltou comprar uma lente azul para ela, para a profecia se cumprir. Eu disse: o olhinho dela é escuro, gente. Mas isso daí, meu irmão, gente, é profetada atrás. Sabe como a gente chama no nosso meio? Profetada. É profetada através de profetada. Uma vez, infelizmente, um irmão, foi na igreja que nós frequentávamos, um irmão chegou conversando comigo, eu falei assim, aí tinha uma visitante, amiga até da minha enteada,
E eu comentei, e ela chorava muito no culto, e eu comentei com o irmão, que se diz profeta, eu falei assim, poxa, a menina está chorando, a mãe dela tá com câncer. Aí daqui a pouquinho deram uma oportunidade para ele na frente, ele lá, aí começou, aí chegou, menina, você, Deus está falando que sua mãe está sendo curada agora. Aí a garota se derramou, e foi curada? Não foi. Olha a responsabilidade, gente, com as coisas de Deus não se brinca. Então temos que tomar cuidado, se alguém for usado por profecia, né, incredulidade, você pedir a Deus, Deus, confirma se essa palavra vem de ti, e o Senhor vai confirmar. Esses dias eu ouvi até um testemunho foi um pastor falando, tinha um casal que eles tinham 3 filhas, e eles queriam um varão, um filho, e o pastor chamou uma missionária para pregar, e a esposa daquele irmão, que já tinha 3 filhas, ela estava no início da gravidez, mas já estava com barriga, não tinha feito útero ainda, e aquela missionária botou a mão assim na barriga dela e disse assim, ó, Deus não, ela chegou, falou em profecia e disse assim, ó, aqui dentro tem um varão. Aquele casal já estava esperando um filho, meu. Compraram as roupinhas toda de menino, tudo de menino, deram nome, roupinha, tudo. Aí quando nasceu, era uma menina. Aí aquele casal chegou para o pastor, Deus mentiu para a gente. Que Deus mentiu, gente? Deus mente. Ia lá fazer a ultrassonografia, olha, Deus é maravilhoso, olha, ele falou comigo lá e confirmou aqui através da ultra. Como pessoas, muitas vezes, quantos testemunhos nós já ouvimos, testemunhos de pessoas que profetizaram e disseram assim, olha, Deus está mandando você não usar mais medicamento, porque Ele já te curou. Aí a pessoa lá na frente morre. Deus mentiu? Gente, quando Deus falar com você, peça sempre confirmação do Senhor. Profecia a gente já entra, é até difícil separar entre profecia e revelação. A profecia é quando você fala como se fosse o próprio Deus falando, você muda até a voz. Algumas pessoas mudam até a voz, porque Deus não precisa, se Ele for te usar em profecia, Ele não precisa mudar a voz, mas tem gente que muda a voz, faz uma voz mais grossa, né, quando vai ser usado. Mas o que eu quero deixar claro é que Deus usa pessoas em profecia, meu irmão. Pessoas já foram usadas. Uma vez eu estava indo pregar num lugar, eu estava com a Derilene, e a gente estava com um caso na justiça, e a gente conversando no carro, olha, poxa, esse caso daí, 4 anos, 3 anos e não sai, falando, e eu fui pregar nessa igreja, daqui a pouquinho o pastor lá foi usado em profecia e disse assim, ó, o que vocês vieram conversando no carro, amanhã vai sair na justiça. No dia seguinte, o telefone toca e saiu. Porque Deus fala. Eu não estou falando que Deus não fala não, mas Deus fala. Só que a gente tem que tomar cuidado para discernir a voz do Senhor. Outra coisa é revelação. Tem um pastor, eu fui ver o culto que esse pastor vai na igreja. Sabe o que o pastor faz? Ele chega no culto, a única coisa que ele faz quando ele vai nas igrejas é falar número de identidade. Olha, o pastor vai adivinhar o número da identidade do Davi. Aí começa, número 5, 4, 3, 2, 1. Agora é da Creuza, 4, 5, 6. Para que Deus vai mandar um pastor para um lugar para ficar revelando o número de identidade, meu irmão? E a igreja fica assim, ó. Agora me mostra, olha, a profecia para edificação, exortação, consolação. Quem que vai me edificar? Quem que vai me exortar? Eu vou te exortar com 5, 3, 4, 2 e FP. Gente, a gente às vezes tem que ter um entendimento para ver se uma coisa Deus... O que Deus vai fazer? Ficar dando número de identidade?
E só dá número de identidade. A igreja fica lotada, todo mundo chamando. O pastor que dá número de identidade. Deus usa, meu irmão. Se tiver alguém com a revelação de Deus para a sua vida, fala assim: Deus, glória a Deus. Mas confirma a Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece? E nós percebemos, às vezes, quando algo é de Deus. Alguém vem com uma palavra, é aquilo que o seu coração estava precisando, que você já estava pedindo a Deus. A revelação vem como confirmação. Tem uma igreja pertinho de nós, por aqui, que tem o culto das revelações. No domingo, a igreja não dá mais que 15 pessoas. No dia do culto da revelação, a igreja fica lotada. Todo mundo quer saber o futuro. Aí teve um dia que um pastor conhecido foi pregar nessa igreja, eu fui junto. Foi eu e minha esposa. Aí quando chegou lá, revelação para todo mundo, meu irmão. Quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse assim: olha, Deus mandou te falar uma coisa. Até o final do ano você Deus vai te dar uma casa com 4 quartos e vai te dar um carro cabine dupla do mais zero novo. Isso aí foi 2018. Eu estou esperando até hoje. Ah, pastor, você ficou todo animado. Não, gente, eu vi logo que... Ah, não recebeu porque não crê, pastor. Se você tomasse posse, você não tomou posse. Eu olhei para a cara dele, ele olhou para mim. Gente, eu estou esperando esse carro até hoje, mano. Enquanto isso, eu estou com o dobrô. Deixa aí o carrinho velho enquanto o novo não chega. Um dia para Deus é 1000 anos, né? Quem sabe? Mas o que eu estou te falando? E a igreja, ela fica assim, ó, culto da revelação, meu irmão. Se eu botar aqui culto de revelação, começar a anunciar, gente, a gente lota isso aqui. Para quando começar a contar um monte de história. Irmã Líbia, aí papai, você fica feliz, vai, mas, sabe? Gente, Deus fala, Deus usa pessoas em revelação. Aí pede confirmação a Deus. Pede confirmação a Deus, confirma essa palavra que foi. Teve uma vez, terminou o culto aqui, chegou um irmão, não é um irmão da nossa igreja, chegou assim: ó, eu tenho uma revelação para você. Eu disse: amém, fala. Aí ele: olha, pá. Aí eu disse: Deus. Aí eu disse assim: o que significa? Ele: pastor, você que é pastor, você que tem que saber o significado. Eu disse: como você traz um negócio para mim e não me traz e não me diz o que quer dizer? Se eu tenho que levar, leva completo, não leva de qualquer jeito. Chegou com a revelação, um negócio complicado que eu não entendi nada. Deus quis dar um nó na minha cabeça. Então, porque veio com uma revelação, aí eu fiquei, eu ouvi. E aí eu cheguei para ele e falei assim, aí, ele disse assim, e aí o quê? Eu disse: não, o que significa isso que você está falando? Ele: eu não sei, você que é pastor. Eu disse assim: eu sei, mas você está trazendo uma revelação. Eu quero saber agora. Líbia, eu estou vendo uma porta, uma madeira em cima da sua cabeça, um negócio. E aí, pastor? Porque eu estou dando que Deus fala com clareza, meu irmão. Deus não vem para confundir sua cabeça, para você ficar a semana toda, o mês todo, o ano todo. O que Deus quis falar com aquele negócio que eu não entendi nada? Nosso Deus não é um Deus de confusão. Nosso Deus, Ele traz a palavra, Ele faz você, de repente você até não entende na hora, aí depois com os acontecimentos que Deus te vai mostrando, você vai entendendo. O que eu quero falar é isso. Deus fala em revelação, mas busque, fala: Senhor, que venha de Ti. Tem visão, Deus pode dar visão? Dá. As visões que eu tive até hoje, eu não sei nem se dá o nome de visão, mas é tudo de olho fechado. Eu estou orando de olho fechado e Deus me mostra. Então eu não sei nem se dá o nome de visão, porque é de olho fechado. Eu nunca tive visão de nada. Tem gente que vê anjo, vê demônio, vê tudo, eu não vejo nada. Não vejo. Pastor, você não vê, né? Deus me deu uma esposa que tem essa facilidade. Eu não tenho, gente. Gente, eu não vejo. Não vejo nada, nunca vi. Eu posso estar no lugar, se eu chegar no lugar e tiver um lugar pesado, eu sinto peso, dor de cabeça, eu sinto aquele peso, eu fico arrepiado, mas eu não vejo nada, nunca vi nada. Eu não consigo ver. Tem pessoas que conseguem. Deus pode falar através de visão? Claro que Deus pode. Mas você tem que pedir: Senhor, essa visão é o Senhor que está me dando. Essa visão é tua, porque o inimigo é sujo, meu irmão.
O inimigo é sujo. E às vezes, o que acontece? Se às vezes nós não percebemos, o inimigo às vezes pode jogar alguma coisa e querer colocar uma imagem para você, e a gente tem que tomar cuidado. Mas Deus fala. Deus fala através de sonho, fala. Nós vemos o exemplo de José. Deus podia aparecer para José, Deus podia falar em profecia com José, mas a Bíblia diz, José de Maria que eu falo, tá? José o carpinteiro. Mateus 1:20 disse, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, e dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou através do quê? Falou através de sonho. E Deus fala através de sonho. Mas nós temos que entender que sonho, a maior parte do sonho é sonho. Tem gente que quer interpretar tudo que é sonho. Olha, quanto mais nós que somos pastores, quantas pessoas vieram com o sonho, pastor, o que significa esse sonho? Gente, tem sonho. Tem sonho que você sente que é espiritual. E muitas vezes, se você tem um sonho ruim com uma pessoa, o que você faz? Eu faço o seguinte, a primeira coisa que eu acordo é orar pela pessoa. Se eu sonhei com algum mal sobre a vida de alguém, eu oro pela pessoa. Não quer dizer que eu sonhei que vai acontecer. Se acontecesse o que eu sonho, eu não tinha mais esposa, eu não tinha mais filho, eu não tinha mais mãe, porque eu já tive uns pesadelos bravos. Aí eu acordo, Senhor, não quero ficar viúvo, abençoa minha esposa, abençoa minha mãezinha, tão querida, abençoa minhas filhas, sabe? Você ter sonho não quer dizer que vai acontecer, mas às vezes Deus quer que você ore, e às vezes é sonho. Dormiu de estômago vazio e barriga cheia, meu irmão, né? Tem uma turma aqui que gosta de jantar tarde, aí vai ter pesadelo à noite, mas Deus fala, o sonho fala. O meu chamado para pastor foi um sonho. Eu já contei para os irmãos, eu sonhei que eu era novo, tinha pouco tempo de convertido, na época eu tinha 17 para 18 anos, eu sonhei a noite toda, que estava pregando na igreja, eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, sonhei a noite toda que eu estava pregando, mas foi algo, sabe quando você sente que o sonho é forte? Sabe quando você sente que não é um simples sonho? E eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, se esse sonho for vindo de ti, usa alguém para confirmar esse sonho. O sonho foi forte? Foi. Mas eu pedi confirmação do sonho. Quando chegou a noite, eu era de uma igreja com mais de 1000 pessoas, eu sentado na penúltima cadeira. Aí estava pregando uma pregadora lá dos Estados Unidos, Mary Hickson, né, que escreveu aquele livro Bênção e Maldição, e ela pregando com o intérprete, de repente ela parou de pregar e disse assim, o rapaz de camisa bege que está sentado no penúltima cadeira, levante, que Deus quer falar com você. Foi uma revelação. Quando eu levantei, o Senhor falou através daquela pastora, eis que agora eu te respondo o que me perguntaste, tu serás um pregador. Então Deus primeiro usou um sonho e confirmou através de uma revelação, uma profecia. O que eu estou falando é isso. Eu poderia se pegar aquele sonho, só absorver, mas eu cheguei para Deus, e Deus não fica triste de eu chegar a Deus, confirma isso que o Senhor está falando comigo. Então quando Deus, de repente você tiver um sonho, pergunta, Senhor, esse sonho veio de ti? Eu me lembro que eu teve uma vez, que teve um irmão, ele teve um sonho com uma irmã da igreja. Sabe o que ele trouxe através de contar aquele sonho? A irmã teve aquela doença do medo, pânico. Porque ele chegou para a irmã e disse assim, eu estava num retiro. Ele chegou para a irmã e falou assim, irmã, Deus me deu um sonho com a irmã. A irmã, qual o sonho? A irmã na época era até nova convertida, depois se tornou, hoje é pastora. Deus chegou, olha, Deus mandou falar, eu tive um sonho, a irmã, conta, que sonho? Ele disse assim, eu vi a irmã dentro de um caixão. A irmã começou a chorar, e a irmã pegou a enfermidade do quê? Do pânico. Olha, ficou terrível, como precisou fazer ali, ser ajudada pela igreja. Por quê? A irmã está viva até hoje, gente. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que ouve. Ou então, se você sentir de falar alguma coisa para alguém, pede Deus confirmação também. Não é chegar assim, não, olha gente, quando Deus manda eu falar alguma coisa para alguém, eu fico, Deus confirma, Deus.
Às vezes Deus fala assim, que pastor, que cara chato, né? Porque eu fico pedindo tanta confirmação para o Senhor, para poder falar, enquanto Deus sabe, o temor. Uma vez eu pedi muito perdão a Deus, porque Deus quis me usar em profecia, eu fiquei com medo de ser algo meu. E sabe quando você vê que Deus quer te usar, depois eu pedi tanto, chorei na presença de Deus, pedi perdão, e aquilo que Deus quis me usar, eu me segurei, Deus usou outra pessoa e falou aquilo que Deus estava colocando no meu coração, e usou outra pessoa. Eu preciso falar com a igreja, se você está com a boca trancada, eu vou usar outro. Deus usa outro, mas por temor, eu fico pedindo, Senhor, confirma, Senhor, não seja algo do meu coração, porque a Bíblia diz que o coração é o quê? É enganoso. Então você tem que discernir. Um exemplo, eu não acho que o Daciolo, que ele falou com intenção de mentir, mas quando eu tenho certeza que ele ouviu o coração e achou que era Deus, quando ele fala assim, ó, Deus falou que eu vou ganhar como candidato a presidente com 51% no 51% no vou para o segundo turno e vou ganhar com 51%. Você acha que ele falou com maldade? Você vê que o homem é sincero diante de Deus, só que ele ouviu a voz do quê? Ouviu a voz do coração, e achou que era Deus falando. Às vezes nós devemos, a palavra diz que nós temos que julgar a profecia. Por exemplo, vou julgar que eu falo, meu irmão, né? Não, analisar a profecia, não o profeta. Porque às vezes ele não está ali com maldade não, meu irmão. Aquele ali é enganador. Tem enganador sim. Mostrou um dia desse um pastor que ele é chamado para pregar nas igrejas, ele vai lá olhando no Facebook lá a vida dos irmãos, para numa hora falar, chegar lá, ó, e olha, ó, Deus me mostrou isso, tudo com ele consultou tem né, a turma aí enrolada, tem, mas tem gente que é sincera, só que às vezes é enganado o quê? Com o coração. Os irmãos estão entendendo, amém? Deus fala, eu já estou quase terminando, Deus fala através do coração. Às vezes tem irmãos que não entendem, vários irmãos, pastor, eu não entendo. Você fala assim, Deus falou no seu coração. Olha só o que diz em Atos 8, 29, Deus falando com Filipe, olha só. Disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta a esse carro, o carro do eunuco, né? Estava passando a carroça do eunuco, chegou, o Espírito Santo falou no coração dele, vai lá, você chega naquele carro, sobe naquela carroça, prega o evangelho, né? Quem falou no coração dele? O Espírito Santo. Então quando nós chegamos aqui, eu, missionário, qualquer irmão fala assim, Deus falou no meu coração, quem verdadeiramente fala no nosso coração é quem? O Espírito Santo de Deus. Só que isso daí você só consegue ouvir e começar a discernir a voz do Senhor no seu coração, quando você tem vida de oração, meu irmão. Eu não consigo ver uma pessoa que não tem vida de oração conseguir ouvir Deus falando no coração, porque é um diálogo, é intimidade. Aí verdadeiramente a voz de Deus se torna tão audível no nosso coração. Às vezes eu falo uma coisa, eu tento tomar uma atitude por mim, eu chego às vezes para o Henrique e falo, Henrique, olha só, vamos fazer desse jeito. Aí de repente o Espírito Santo vem no meu coração, não vai ser desse jeito. Aí de repente eu vou falar com o Henrique, poxa, o pastor mudou de ideia, ele falou que ia ser desse jeito. O pastor fala de uma coisa e depois fala outra. Não, é porque muitas vezes eu tomo uma decisão minha e depois o Espírito Santo fala assim, mas não é desse jeito que eu quero, a obra é minha. Essa obra não é do pastor Rogério, essa obra é de Deus. A igreja aqui não é do pastor Rogério, essa igreja é de Deus. Então quem decide como vai ser aqui dentro é Deus, não o pastor Rogério. E não tem eu que decidir as coisas aqui dentro. Então para conseguir essa orientação de Deus, eu busco o quê? No joelho, na oração, e faço, Deus, dá a direção para esse trabalho. Ouvindo a voz de Deus, o quê? No meu coração. Agora para terminar, está terminando. Quer ver um jeito? Hoje o pessoal não faz isso. Mas quando me converti, quem é antigo aqui na igreja sabe. Sabe como era antigamente? Que crente queria ouvir a voz de Deus? Deus falando? Assim, ó, abrir a Bíblia e botar o dedo. Quem nunca fez isso? Quem é antigo na igreja fez, ó, Senhor, eu preciso de uma palavra.
Aí eu olhava ali, quando você via, disse, não foi Deus não, o diabo está se aproveitando. Não, é o diabo que está falando, meu. Então vamos ver, Deus. Hoje Deus não quer falar comigo. Ou então vai assim, né? Vai lá, põe o dedo. E foi Judas e se enforcou. Aí abre o outro versículo, vai ver, vai e faz o mesmo. Eu não vou falar que Deus nunca falou comigo assim, não. Eu abri a Bíblia, isso é pela misericórdia de Deus, meu. Eu abri a Bíblia e vi uma palavra para o meu coração, meu irmão, mas a Bíblia não é assim. Em primeiro lugar, que quem está abrindo a Bíblia, se fosse assim, ó, Deus, ó, a Bíblia está paradinha ali, aí Deus vai abrir a Bíblia, ó, Deus abriu sozinho ali, aí eu vou ver lá, aí sim, né? Eu tenho que ler todos os versículos para ver o que Deus está falando. Era muito comum isso. E ficava num abre e fecha. Você fala assim, Deus fala comigo. Aí quando você via assim, ó, e você vai vir vingança. Aí não, vingança não, né? Aí vamos, Senhor, fala comigo de novo, que eu estou precisando ouvir sua voz. Igual caixinha de promessa. Não tem mais quase. Eu sempre gostei de caixinha de promessa, mas não como, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Porque a caixinha de promessa não tem nada ruim, só tem coisa boa, tá? Então, mas eu gostava por quê? Pelo versículo. Eu tirava o versículo e meditava naquele versículo. Isso era bom. Mas tinha pessoas que falavam assim, deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Tinha gente que ligava para o irmão e disse assim, irmão, olha só, vou tirar uma promessa aqui para você. Olha, Deus vai mandando falar isso daí para você, ó. Então a gente tem que tomar cuidado para discernir a voz de Deus. E para terminar, agora terminar de vez, às vezes nós temos que entender que Deus usa circunstância para falar conosco. Às vezes portas fechadas, é Deus querendo falar conosco. E muitas vezes nós não entendemos, mas por que as portas estão fechadas para mim? Deus está querendo às vezes falar. Eu me lembro que uma certa vez, a dele até falava, poxa, foi o melhor carro que você já teve. Eu me lembro que certa vez eu ia comprar um carro. E eu orei para Deus e disse assim, Deus, não deixa eu comprar o carro errado. Não deixa, Deus. E eu me lembro que eu fui primeiro numa agência. Fui numa agência, vi o carro, achei bonitão o carro. Aí fui lá, chamei meu irmão. Chamei o Silvinho. Silvinho, vamos lá ver o carro comigo. O carro estava perfeito. Eu liguei o carro, tudo perfeitinho. Quando foi comprar, na hora de fechar, meu irmão foi lá comigo. Quando eu vou ligar o carro não pega de jeito nenhum. O vendedor ficou no desespero. Aí ele, deixa eu ver se está com gasolina. Ele levantou o capô, ele disse, eu não sei o que está acontecendo. E até meu irmão falou assim, Rogério, se aconteceu isso, de repente é para não comprar o carro. O carro não pega de jeito nenhum. E eu tinha visto o carro, fui lá chamar Silvinho para poder ver o carro. Aí teve um dia, aí eu fui lá no Rio, num lugar lá desconhecido, lá, eu acho que fui lá em Madureira, para ver um carro. Cheguei lá, gostei do carro. Gostei mais ou menos, mas eu disse assim, eu já estava meio cansado, disse assim, ó, vamos fechar esse carro aqui. Aí o rapaz, quando foi lá, para poder ver a documentação, que eu ia fazer financiamento, o rapaz, quando foi lá para ver, o sistema de internet da loja acabou. Ele disse, meu Deus do céu, espera aí que vai... Aí fiquei lá 1 hora e o sistema não voltava. Não é. Aí no dia seguinte eu fui ver um outro carro. Lá para o Rio, eu não me lembro qual o lugar do Rio, mas era longe. Fui ver outro carro. Quando chegar, gente, eu nunca esqueci minha carteira. Fui até com meu irmão, eu nunca esqueci a carteira. Ele disse assim, me dá seus documentos para a gente fazer um financiamento. Quando eu fui eu disse, meu Deus, cadê a carteira? Esqueci a carteira. Aí eu disse assim, Deus, agora, para mim não precisar ficar indo no Rio toda hora, Senhor. Mostra o carro certo. Aí Deus foi lá, e olha que esses carros todos, era carro quase, assim, com 5, 6 anos. No mesmo valor, daqui a pouco eu encontro um carro, o carro tinha 1 aninho só de usado. O carro, cheguei lá, o carro está até com feitinha dentro da loja. Eu olhei assim, que maravilha, disse assim, vamos ver se deu. Aí fui lá, fiz tudinho, deu tudo certo. Mas eu comecei a entender o cuidado de Deus, coisas mínimas. Só porque desde o início eu pedi, Deus, entra na causa, me ajude a escolher o carro certo, não deixa eu pegar um carro ruim, não. E às vezes portas fechadas na nossa vida,
é Deus querendo mostrar para você, Deus querendo confirmar para você. Às vezes a porta está fechada, gente, não fica triste que a porta está fechada, não. Se fechou é porque Deus tem algo melhor lá na frente. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé nesse momento. E a última forma que Deus usa para falar conosco é através de pessoas. Não espere sempre que Deus vai falar através de um pastor com você. Aquele irmãozinho, às vezes, que você não dá nada. É novo convertido, Deus pode usar para falar com você. Várias vezes Deus usou pessoas para trazer resposta para a minha vida. Eu precisando de resposta, aí não foi pastores que me ligaram, foi aquele irmãozinho, às vezes da igreja, que tem pouco tempo de convertido, não conhece tanto a Bíblia, mas chegou assim e falou assim, ó, falou alguma coisa, eu disse, era a resposta que eu estava esperando de Deus. Amém? Coloque a mão no seu coração, que verdadeiramente possamos discernir a voz do nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos, Pai, porque amamos ouvir a Tua voz, Senhor. Só pedimos uma coisa, ó Deus, não deixe o Teu povo ser enganado, Senhor. Oh, Pai, não deixe o seu povo ouvir vozes que não sejam vindas de Ti, Senhor, como se fosse voz da verdade, Senhor. Oh, Deus, profecia, revelação. De repente vários irmãos aqui vão receber profecia, revelação, visão, Senhor. Tantas palavras, Senhor. Mas só deixe, Pai, entrar no nosso coração aquilo que vier de Ti, Senhor. É isso que pedimos, Pai. Amamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor até hoje fala de várias maneiras, Senhor. Oh, Pai, mas nós queremos, Pai, discernir, Pai, aquilo que vem de Ti, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor.